Vamos fazer um momento de oração, irmãos. A gente vai para a palavra do Senhor. A gente ficou 1 hora com sala de oração, contemplando Jesus, olhando para Jesus, adorando na mesma essência e dinâmica da sala do trono. E nós vamos experimentar, né, os dias de sala de oração, iniciarmos com a palavra e deixar o culto mais breve, né? Sem tirar nenhuma etapa dele, até porque a sala de oração é um lugar profético, de adoração, de envolvimento com o Senhor, e a adoração é exatamente isso. Nos cultos de ensino, nós iremos ter a adoração no culto, como sempre conhecemos, tá? Por isso é importante você se envolver ao máximo na sala de adoração, no lugar que você está mesmo, mas se envolver ao máximo, conscientemente de que o trono do Senhor está acessível para ser contemplado, e você pode jogar suas coroas ao chão como aqueles anciãos, você pode colocar os seus olhos fixos em Jesus como aqueles seres viventes que têm vários olhos na frente e atrás. Você pode ler as canções que eles cantam na sala do trono e cantá-las também. Santo, santo, santo é o Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, você é santo. Deus, Pai, você é o Criador de todas as coisas, e sem Jesus nada do que foi feito teria existido, teria sido realmente feito. Obrigado, Deus, por ter enviado o seu Filho. Obrigado, Filho, por ter deixado o Espírito. Obrigado, Espírito, porque você nos convence, você nos ensina, você nos santifica, você nos orienta. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque você nunca nos deixou. Ó, Deus, nós te adoramos por quem você é, Senhor. Deus, continua nos corrigindo, nos orientando, nos ensinando, Senhor. Deus, continue sendo presente na nossa vida até que o Senhor venha, até o dia em que vamos contemplar você. Continua nos direcionando, nos conduzindo e pegando-nos pela mão. Continua falando pela sua palavra, a revelação escrita. Obrigado, Senhor. Continua falando com a gente, Pai. Ó Deus, recebe esse turno de oração, adoração ao Senhor, com a palavra do Senhor. E fala com a gente pela doutrina, fala pra gente pela palavra, Deus. Por favor. Nós chamamos, Jesus. Santo é você, Deus. Santo é você, Senhor. Santo é você, Deus. Santo é você, Deus, e não há outro como você. Não há outro como você, Senhor. Nos céus, ou na terra, ou debaixo da terra, não há outro como você, Deus. Você é santo. O único Deus que deve ser adorado. O único Deus verdadeiro entre deuses falsos. Você é o único Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Yahvé, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Você é o nosso Deus, nós te adoramos. Você é o Deus do povo de Israel, nós te adoramos. O Senhor é o Deus de todas as nações e o Senhor criou o povo judeu, nós te adoramos. O Deus dos judeus é o nosso Deus. Nós te adoramos, Deus. Te adoramos, Deus. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Você é digno de toda a honra e de toda a glória. O trono pertence a você. Você é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não há outro como tu, Senhor Deus. O único que deve ser adorado é você, Senhor. O único que deve ser amado é você. Você deve ser amado sobre todas as coisas. Você merece ser amado acima de todas as coisas. Você merece todo o nosso amor. Você merece todo o sentimento que provém do nosso coração, todo o afeto do nosso coração. Toda a atenção do nosso coração é você que merece, Pai. Não há outro igual.
Mateus 24. Abra sua Bíblia em Mateus 24. Glória a Deus. Nós estamos numa nova série de mensagens, né, em Mateus 23, 24 e 25. E a gente passou por Mateus 23, vimos Jesus colocando uma condição para a sua vinda, o dia que seu povo, o povo judeu específico, olhar e dizer: bendito é o que vem. Quando o povo judeu, conduzido pelo Espírito Santo, reconhecer Jesus como Filho de Deus e desejá-lo, clamar por ele e recebê-lo em Jerusalém. Jesus Cristo declara que naquele momento ele foi rejeitado pelos seus, mas no dia da sua vinda, eles o veriam de novo, no dia em que eles o desejassem, clamasse e o recebesse. A gente também viu um perfil de liderança hipócrita, religioso, comparado a sepulcros caiados, na qual Jesus diz: faça o que eles dizem, mas não imite suas ações. Jesus também condena eles, dizendo que eles levam seus seguidores ao inferno, colocando peso sobre eles. Mas Jesus, ele mostra também com isso o caráter, a vida que nós devemos ter diante da sua palavra, diante de um testemunho verdadeiro, diante dos homens, fazendo e cumprindo de verdade aquilo que nós cremos e falamos uns para os outros. E hoje, em Mateus 24, a gente vai entrar nesse capítulo e vamos hoje, a gente pensando no tema dessa mensagem, a gente identificou que seria como viver até que ele venha. E hoje o tema da mensagem é como viver no princípio das dores. Então a gente vai ver Jesus falando sobre o fim dos tempos em Mateus 24. Mateus 24, como todo texto da Bíblia, mas é importante lembrar que Mateus 24 é um capítulo importantíssimo na narrativa bíblica, um capítulo importante do ensino de Jesus. Então Jesus ele vai ensinar acerca das coisas do fim, sobre o fim dos tempos, O que acontece é que ele saindo do templo, ele caminhando com seus discípulos, eles se aproximam, os discípulos se aproximam de Jesus, mostram a construção do templo para Jesus, e Jesus fala: vocês estão vendo tudo isso? Não ficará aqui, não sobrará aqui, não ficará pedra sobre pedra, porque todas serão derrubadas. Jesus ele tem um ensino claro de que o templo ele não será mais aquele templo construído, mas o Espírito habitará num templo que seríamos nós mesmos. Mas aqui no ensino sobre o fim dos tempos, Jesus ele está fazendo uma profecia, dizendo que aquele templo não ficaria pedra sobre pedra e de fato, ainda naquela geração, numa guerra civil entre os judeus, eles são invadidos e aquele templo ele é destruído, e hoje a gente tem ali um muro ainda, o Muro das Lamentações, que é o que sobrou dele. Mas Jesus, o que ele disse que não sobraria pedra sobre pedra, naquela geração aconteceu. Naquela geração, numa invasão, o inimigo de Israel destrói o templo. E Jesus, ele falando essas coisas, ele vai para o Monte das Oliveiras. Pedro, Tiago, João e André vão até ele em secreto e perguntam: Senhor Jesus, quando acontecerão estas coisas? E qual será o sinal da sua vinda e do fim dos tempos? Então Jesus ele separa os próximos discursos para responder à pergunta: qual é o sinal da sua vinda e do fim dos tempos?
Todo bom judeu que esperava o Messias, para que o Messias colocasse um fim à opressão, um fim aos inimigos de Israel, um fim ao pecado e estabelecesse o seu reino. Repetindo, todo bom judeu que esperava o Messias, esperava um Messias rei e um Messias guerreiro. O Messias guerreiro que é por fim àquela situação atual e um Messias rei que daria início a um novo governo, a uma nova era. Pedro, Tiago, João e André vão até Jesus e perguntam: quais são os sinais da sua vinda e do fim dos tempos? O que Pedro, Tiago, João e André queriam saber é como nós podemos identificar que o tempo da restauração, o tempo do seu reino, o tempo do seu governo, o tempo do fim desta era para a era vindoura está chegando, está próximo. E Jesus ele começa. Primeira coisa que a gente vê aqui é o interesse dos discípulos. O interesse de saber do próprio Jesus, um ensino que os prepararia para o fim dos tempos. E nós, como discípulos, como servos, como cristãos, precisamos ter o interesse de saber, pela palavra de Deus, o que é que vai acontecer antes da vinda de Jesus, antes da vinda do Messias. Porque eu gosto de olhar para esses textos bíblicos de Mateus 24, Mateus 25, eu gosto de olhar para Apocalipse, Daniel, Isaías, os profetas. Eu gosto de ver textos sobre o fim dos tempos como realmente Deus deixando claro o que vai acontecer. E eu gosto de me perguntar uma coisa: será que é sábio perder para um tempo e para uma estação que você conhece os detalhes e os acontecimentos? Será que é sábio da sua parte perecer, ser enganado, se escandalizar de um tempo onde Jesus deixou claramente tudo o que aconteceria? Então, eu lembro que há muito tempo, quando eu estava lendo esse texto, eu refleti. Parece que é como se fosse uma estratégia de guerra. Jesus, que é o vencedor, que é aquele que triunfa no fim dessa guerra, ele passa para os seus discípulos tudo o que vai acontecer até o dia da vitória. E, cara, se você tem um plano de batalha e sabe tudo o que vai acontecer, será que é possível perder uma guerra dessa? Então, assim, nós como discípulos somos advertidos, orientados por Jesus, e é o nosso papel vigiar, orar e aprender essas coisas. A gente claramente temos isso, graças a Deus, né? A gente tem clareza de que o fim dos tempos deve ser estudado. O fim dos tempos deve ser observado. A gente tem que vigiar, a gente tem que esperar o Messias, porque não é aquela famosa frase, não importa como vai acontecer. Na verdade, importa muito como vai acontecer. Muitas pessoas que não têm acesso ou não se interessaram pelo estudo do fim dos tempos, elas dizem, não importa como vai ser, o que importa é que ele vai vir, mas não é verdade. Isso é uma mentira. A verdade é que importa muito como vai acontecer. E Jesus, ele deixa isso muito claro, porque ao ensinar os seus discípulos tudo o que vai acontecer, Jesus fala, tomem cuidado e tomem cuidado. Ele adverte, não sejam enganados, vigiem, orem. Então, há uma advertência no ensino sobre o fim dos tempos da parte de Jesus. E nós precisamos estar atentos, alertas. Importa e muito como será o dia da vinda de Jesus. Jesus, ele deixa mais de 150 capítulos. Isso é mais do que os capítulos sobre a segunda vinda. Perdão. Os capítulos sobre a segunda vinda são mais detalhistas, tem mais conteúdo do que a primeira vinda. Amém? Os capítulos sobre a segunda vinda de Jesus têm mais riqueza de detalhes, mais informações na Bíblia do que a primeira vinda. Então é do interesse de Deus que o seu povo se prepare para o que está por vir.
Até porque a vida da igreja e o discipulado são construídos baseados em como viver até que ele venha. As igrejas de Jesus estão andando em direções contrárias à vontade de Deus porque elas não entendem que a vida da igreja ela é baseada no plano de Deus. A vida da igreja ela não é baseada em um Deus que fez algo por mim e agora eu vivo do jeito que eu quero. A vida da igreja não é algo que Deus fez algo aqui no passado e tudo que está à minha frente agora pode ser algo freestyle, algo livre, eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero. A partir de agora eu oro por sonhos, conquistas, e Deus vai fazer o que eu peço, Deus vai realizar o meu sonho, porque o que Ele fez no passado me garante viver do jeito que eu quero agora. Isso não é vida de igreja. Isso não é viver servindo e seguindo Jesus, o Messias. Isso não é seguir o Messias. Seguir o Messias é saber que o que Ele fez no passado me garante e me capacita para viver para algo que ele ainda vai continuar fazendo. Então, o cristianismo não é uma história que se encerrou para eu viver o que eu quiser agora com o título de crente. Mas cristianismo é eu inserido numa história que tem começo, meio e fim. E nós estamos num tempo glorioso, cara. No meu ponto de vista, não há um tempo melhor para se viver do que o que estamos vivendo agora. Porque os profetas quiseram ver Jesus e não viram. Os discípulos viram Jesus, queriam a sua segunda vinda, mas não viram a sua segunda vinda. E nós, que estamos agora, temos conhecimento do que os profetas falaram. Sabemos que Jesus já veio, Jesus já ressuscitou, ele já, cara... Meu Deus, isso devia ser motivo pra gente dar glória a Deus, graças a Deus, aleluia, tirar dinheiro do bolso, ofertar. Tem gente que vai cortar, vai achar que tu tirando dinheiro do povo. Mas é hora da gente expressar todas as maneiras de adoração quando a gente ouve que Ele já fez na cruz. Ele já morreu, Ele já ressuscitou, os nossos pecados já estão perdoados. A gente não precisa esperar alguma coisa acontecer. Você entende que você serve um Cristo e você está inserido num momento da história onde já aconteceu o sacrifício pleno dos seus pecados? Porque na nossa ansiedade, quando a gente espera por algo, a gente fica, será que vai acontecer ou não? Será que é real ou não? Quando vai acontecer? A gente tem uma certa dúvida, mas no cristianismo a gente tem a plena certeza que Jesus já começou a fazer tudo o que ele disse que faria. Você não está esperando uma história começar. Cristianismo não é uma história que acabou, mas cristianismo também não é uma história que você está esperando começar. Cristianismo é uma história que já está se desenrolando há mais de 2000 anos e você hoje está aqui, nesse lugar, como um cristão escolhido por Deus para viver a continuidade dessa história. Tudo que você lê na Bíblia, você foi chamado para continuar fazendo. Cara, a gente leu Paulo fazendo milagres. Glória a Deus. Mas nos dias de hoje, a gente vai ver muito mais a Widiane orando por cura e pessoas sendo curadas. A gente ouviu que a igreja de Atos orava perseverando, mas hoje a gente continua orando até que ele venha. A gente leu que o Espírito ele desceu e capacitou aqueles discípulos que estavam orando e nós vamos provar do derramar do Espírito Santo de Deus no nosso meio. A gente leu que Ana e Simeão viram o Messias bebê chegando. E nós veremos, se estivermos vivos ainda, o sinal do Filho do Homem nos céus, Jesus descendo para a terra. Então, o cristianismo é uma história que está se desenrolando. Você não é alguém que está assistindo essa história, amém? Amém? Você não é um espectador.
Você não é alguém que tá lendo um livro que conta uma história do passado e você só tá contemplando essa história. Não, você faz parte dessa história, amém? A Widiane orando hoje por cura e uma pessoa sendo curada mostra que nós estamos inseridos na história. O Espírito Santo de Deus não é um espírito do passado. O Espírito Santo de Deus é um espírito que escolheu hoje, através da Widiane, curar a dor de um braço que não se movimentava e conseguiu atingir novos níveis de movimento. O Espírito Santo de Deus continua operando no nosso meio hoje. O Espírito Santo de Deus continua agindo no nosso meio hoje. O Espírito Santo de Deus está entre nós e você tem que assumir essa vida de seguir Jesus, uma vida ativa, uma vida que crê, que obedece, que pratica e que espera. Então o ensino da segunda vinda de Jesus é importantíssimo para a igreja que aguarda Jesus e que entende que a sua vida não é um freestyle, que agora eu vivo as bênçãos de Deus do jeito que eu quero, da maneira que eu quero, e o que eu fizer Deus vai abençoar, não. Não é o que eu faço Deus abençoa, mas é o que Deus quer que eu faça, eu farei. Ser fiel a Deus, obedecer a Deus é isso. Eu não vou fazer o que eu quero, eu vou fazer o que Deus quer. Eu vou aprender a história de Deus e vou me envolver na história de Deus como tenho que me envolver. Por quê? Porque vai ter princípio das dores, vai ter um período de grande tribulação antes da vinda de Jesus. E nesse período de tempo, ele tem diretrizes para nós. Como a igreja tem que viver nesses dias? Estou te fazendo uma pergunta. Como a igreja tem que viver nesses dias? Como é que você tem que viver os seus dias? Faça essa pergunta para você mesmo. Como é que eu tenho que viver os meus dias? Como é que eu tenho que viver os meus dias? Eu tenho que viver os meus dias à luz da segunda vinda de Jesus. Eu tenho que viver os meus dias à luz da primeira, mas também à luz da segunda vinda de Jesus. A glória de Deus tem que afetar as minhas decisões diárias. Quando eu acordo pela manhã, eu tenho que fazer o resto do meu dia ser para a glória de Deus e colaborar para o seu plano. Toda vez que eu saio de casa, vou para uma sala de oração. Eu estou vivendo para o plano de Deus, porque naquela sala de oração eu vou abrir minha Bíblia e vou orar para que cada etapa do plano de Deus se cumpra. Eu vou orar os profetas, eu vou orar o salmista, eu vou orar o que os apóstolos falaram, o que Jesus ensinou. Eu vou orar porque eu quero que se cumpra, eu quero que se realize, eu quero que Jesus volte. E Jesus, ele deixa um ensino para a igreja do princípio das dores e como nós devemos viver no princípio das dores. Eu, particularmente, acredito que nós estamos no princípio das dores, mas que esse princípio das dores, né, eles vão se intensificar ainda mais, tá? Não estamos, na minha percepção, nós não estamos no nível completo, nem no maior nível do princípio das dores. Eu acredito que nós estamos no princípio das dores, mas que tudo que a gente vê ao redor do mundo vai se intensificar ainda mais. Eu acredito que o princípio das dores, ele é o que a gente vive hoje, mas vai chegar numa escala global. A gente vai ver em todo o mundo estas coisas acontecendo. E o que são essas coisas? Escândalo, traição, ódio, falsos profetas, engano, aumento da maldade, nação contra nação, guerras e rumores de guerras, terremotos. Então, estas coisas a gente já vê hoje. Mas eu acredito que o princípio das dores para transicionando para as dores de parto será uma escala global do que nós vemos hoje. A gente tem aqui duas mulheres que passaram pela gravidez e o princípio das dores são as contrações de treinamento.
Contrações de treinamento são contrações que as mulheres grávidas sentem, que são semelhantes às contrações de parto, mas elas são em menor escala e elas são ritmadas, espaçadas, né? É isso mesmo? Estou falando besteira? É isso mesmo? Não tem esse ritmo. São dores que antecedem as verdadeiras dores de parto. E não tem isso que eu falei, não tem ritmo. Elas são aleatórias, é isso? E o princípio das dores é exatamente isso. São dores menores, dores que antecedem, mas com o mesmo princípio das primeiras contrações de uma gravidez, são dores que preparam. Então as contrações de treinamento, como o nome fala, elas estão treinando, elas estão mostrando que o tempo está chegando, não é? Quando as contrações de treinamento acontecem, elas acontecem no fim da gestação. E elas mostram que alguma coisa está prestes a acontecer. As verdadeiras dores estão para chegar. Então, o princípio das dores ainda não é o fim. Vamos ler o texto bíblico para você entender o que eu estou falando? Mateus 24, a partir do versículo 4, que já é a resposta de Jesus, dizendo: cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fome e terremotos por vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Então eles os entregarão para serem perseguidos, condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, então virá o fim. Amém? Então nós vamos falar hoje como viver no nosso tempo agora. É prático, é para você aplicar agora. É para você aplicar saindo daqui. É para você agir conforme que você escuta. Amém? Primeira coisa que Jesus fala: tomem cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O que acontecia na época de Jesus? Todo judeu esperava o Messias. Naquela época, muitos se passavam pelo Cristo. Muitos diziam que ele era o Messias, porque até então, né, não se tinha uma relação clara de que o Messias era o Deus, né? Não se tinha clara que o Messias em carne era Deus em carne. Então, era muito fácil qualquer um se passar pelo Messias, era só eu chegar e falar assim, João, eu estou construindo um exército para tirar Roma do governo. Eu sou o libertador que Deus enviou. Era como as pessoas diziam, né? Eu sou o novo Moisés. Eu sou o novo homem que Deus enviou para libertar o povo da opressão de Roma. Então, era muito fácil as pessoas serem enganadas por falsos cristos. Esses homens, na verdade, buscavam lucro. Eles falavam assim, cara, eu estou construindo um exército, mas eu preciso comprar as armaduras, eu preciso comprar as armas. E aí, um bom judeu, que era enganado, falava assim, cara, se você é o Messias, toma aqui meu dinheiro, vai lá, constrói o seu exército, você quer que eu vou também? Vamos tirar Israel da opressão de Roma. Vamos mudar o governo de Israel. Então muitos falsos cristos surgiam querendo se passar pelo verdadeiro Messias, pelo Filho de Deus, que libertaria o seu povo da escravidão do pecado e futuramente da escravidão e opressão de inimigos e sistemas. Mas muitos falsos cristos surgiam. O que Jesus fala? Tomem cuidado para vocês não serem enganados.
Eu acho difícil, talvez, nós sermos enganados por pessoas se passando por Jesus, né? Eu acho difícil, é válido também, né? Que tem um cara aí que se passa por Jesus, né? Atualmente, por sinal, vai em entrevista e tudo mais. É válido você lembrar que não seja enganado por aqueles que se autodenominam Cristo, né? Jesus, ele está agora à direita do Pai, e o dia da sua vinda é nítido, é claro, é inconfundível. Então é válido sim, né? Se hoje em dia tem pessoas passando por Cristo, você se lembra de não ser enganado, porque o seu Messias não vai falar que está num lugar secreto ou em outro lugar. A vinda dele é visível a todos os olhos. A vinda de Jesus, ela é clara a todos os olhos, ela é perceptível, ela não é invisível, e Jesus não vai estar numa sala e falar assim, chamar meus discípulos, e aí vai sair um borbulhinho dizendo, Jesus está lá. Não. Jesus não aparece desse jeito, Jesus aparece no céu. Com trombeta tocando, com relâmpago saindo, com o sol escurecendo, com a lua não dando a sua luz, com estrelas caindo dos céus. Amém? A vinda de Jesus, ela é clara. Mas também podemos pensar que o que era que enganava alguém que esperava o Messias na época? Era talvez uma resposta rápida para o que eles estavam esperando. Então, irmãos, prestem atenção, porque Jesus disse, cuidado. Jesus disse, cuidado. Se Jesus disse cuidado, tome cuidado, para você não ser enganado enquanto você espera pela vinda dele. Porque enquanto a gente espera por algo, cara, o nosso coração ansioso é suscetível a aceitar qualquer coisa semelhante ao que estamos esperando. Então talvez não vai aparecer um Henrique Cristo se passando por Jesus para você, mas pode ser que na espera pelo Messias, na espera pelo que ele pode fazer, você se canse de esperar e seja enganado por outras respostas rápidas. Não vos engane. Somente o Filho de Deus, somente aquele que rasga os céus, ele pode fazer o que prometeu. E nessa espera, não abandone a paciência, a perseverança no Senhor. E ele diz que o engano de falsos cristos, de falsos salvadores, de falsos homens que vão garantir aquilo que só Jesus garante, vai ser grande, vai ter muito engano. Jesus já disse, cuidado, porque vai ter engano em relação a falsos cristos, a falsos libertadores, talvez a falsas ideologias de libertação, de paz, prosperidade e salvação. Haverá muito engano para falsas respostas e pessoas na qual somente eu, Jesus, posso fazer e dar para vocês. Então tomem cuidado. Então no fim dos tempos a gente precisa, a partir de hoje a gente precisa ser cauteloso e ter um coração paciente no Senhor, esperando nele. Versículo 4 vai dizer, cuidado. Desculpa, acabei de ler. Versículo 6. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Amigos, o contexto de guerra, o contexto de abalos naturais que a gente vê acontecendo ao redor do mundo não deve ser algo que nos cause medo nem desesperança. Na espera por Jesus, nós devemos negar o medo. Por quê? Porque quando a gente tem a fé e a certeza no que Jesus vai fazer, o medo não tem lugar no nosso coração. Então, quando a gente ligar no noticiário ou ver estas coisas aumentando, guerras, nações umas contra as outras, e quando a gente vê, abalos sísmicos e terremotos e destruição, quando a gente vê o mundo caminhando para o caos, o nosso coração não pode ser tomado pelo medo.
Mas o nosso coração deve ser, no meio do caos, tomado pela esperança de que Jesus é aquele que resolve o caos. Então, no meio das guerras e das nações se levantando uma contra a outra, não deve ser o medo que tome a gente, mas deve ser a esperança de que quando Jesus vier, ele vai transformar as armas dessas nações em instrumentos de arado. A gente tem que ter não medo, mas convicção, espera e certeza de que Jesus é aquele que, quando estabelece o seu trono, cursos de guerra, estratégias de combate não terão mais utilidade, porque paz será encontrada sobre toda a terra. Nós não devemos ser abalados, nós devemos ser comovidos, né? Movidos a orar por vítimas, pelos quadros, mas não ter medo. Porque o medo, olha só, presta atenção, o medo, o que é medo? O medo é algo que te protege de um perigo. Medo é muitas vezes gerado por um desconhecido, né? Então, às vezes você não gosta do escuro porque isso te gera medo, porque você não vê o que está ali, você começa a criar coisas na sua mente sobre coisas que estão ali que não são reais. O medo te faz pensar além muitas vezes do que é realidade, e o medo ele surge quando você não conhece algo, quando você não tem total controle, domínio sobre a situação. Então você tem medo de agir, medo de tomar uma decisão. Existe o medo natural, né, que te protege de te jogar de um penhasco, né? Você tem medo de altura, você tem medo do perigo que está ali. E tem um outro quadro onde o medo intensificado te leva a ter pavor, paralisia, retroceder. E no fim dos tempos, uma coisa que a gente não pode ter é esse sentimento. Porque quando a gente lê a palavra de Deus e vê que a volta do Messias acontece e é certeira, o nosso coração troca o medo, a incerteza, um passo para trás do perigo e vai com convicção para dentro da história, sabendo que Jesus é aquele que nos guarda, que nos protege, que está no controle de todas as coisas. Então não tenha medo, mas tenha confiança e esperança no Messias. Jesus também vai falar no versículo 9: eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Olha só o que Jesus está preparando os discípulos. Eu quero que você lembre que isso daqui é uma resposta para os discípulos sobre o que vai acontecer no fim dos tempos. Jesus mais tarde vai falar: olha, eu avisei vocês sobre tudo que deveria acontecer. Olha só, versículo 25 ele fala: vejam que eu os avisei antecipadamente. Cara, é o que eu disse, você como um bom discípulo de Jesus, não pode chegar para Jesus e falar assim: Jesus, fui pego de surpresa, cara. Você não falou que eu ia morrer. Você não falou que ia ser perseguido, não. Você não falou essas coisas, aí eu fui pego de surpresa, não sabia como lidar. Não me preparei. E aí, cara, eu achei que você ia vir do nada, secretamente, me tirar. E quando eu fui ver, eu tava lá 3 anos e meio. E eu não aguentei 3 anos e meio. Tive que te negar. Eu não te conhecia mais. Você não falou essas coisas. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Por quê? Jesus disse que já avisou os seus discípulos antecipadamente. Olha que maravilhoso. Jesus pega a gente pelo braço e fala assim: vai acontecer isso, aquilo. Se prepara, olha, vem por aqui, faz aquilo, ora mais, vigia mais, lê mais a Bíblia, se capacita, me ama mais, se entrega mais a mim, porque olha só o que vai acontecer. Jesus, ele prepara a gente e ele vai dizer que por causa dele, nós seríamos odiados por todas as nações, condenados à morte e perseguidos. Isso não está longe. Há um tempo atrás a gente achava, cara, que um ódio contra uma etnia era algo... olha, meu Deus do céu. Numa geração que prega igualdade, amor e respeito, eles encontraram espaço para hostilizar judeus. Uma geração ímpia que levanta uma bandeira de tolerância tem lutado suas guerras, hostilizando e boicotando tudo relacionado a um povo, a uma nação, por causa de uma guerra histórica de muitos anos.
Então, quando a gente acha que algo é impossível, a gente tem que lembrar que se Jesus disse que vai acontecer, vai acontecer. Ah, eu acho impossível no Brasil eu ser perseguido, morto e odiado por causa de Jesus. Confia em Jesus. Até pouco tempo atrás a gente achava que era impossível, principalmente agora, na geração do amor, do respeito e da aceitação. Estudantes judeus serem expulsos, barrados, apanhar, ser xingado. E tem um homem, né, tem uma pessoa conhecida, né, no nosso meio que diz que começa pelos judeus e depois vai para os cristãos. Começa com eles, sempre começa com eles e depois vem para os cristãos. Então, na história, na narrativa do mundo ímpio, existe um lugar sim para o ódio que é justificado, é tipo uma justificação, como se fosse um ato de justiça, entende? A história vai para um caminho onde o ódio, a perseguição, vai ter uma capa de justiça. Tipo, olha o que vocês estão fazendo e nós temos liberdade para fazer isso contra vocês. E Jesus, ele diz que no fim dos tempos, nós cristãos, seríamos perseguidos, odiados, mortos por causa dele. Isso significa que antes disso acontecer, nós vamos ser identificados. Pedro, antes de negar 3 vezes, as pessoas, eles olham para Pedro e falam, você se parece com ele. Eles identificam Pedro. Pedro não estava lá dizendo a sua opção. Pedro estava lá assim, caramba, foi preso. E agora? Ele estava se escondendo, mas as pessoas olham e falam, mas você andava com ele. Você fala igual ele. E Pedro nega 3 vezes. Cara, antes de nós sermos perseguidos, antes de nós sermos hostilizados, odiados, as pessoas vão nos identificar. Algo que devemos ter na nossa mente é, carregamos a imagem do Filho? Primeira coisa é, você carrega a imagem do Filho? Você encarna a palavra de Deus a ponto de outros olharem e falar assim, esse daqui não é religioso, esse daqui serve Jesus. Esse daqui crê em Jesus. Esse daqui é de Jesus. Esse daqui é daquele homem. Primeira coisa que nós devemos fazer é ter um estilo de vida tão autêntico na palavra de Deus que as pessoas vão identificar as nossas práticas. Não é aquele negócio lá meio místico, né? Vão olhar para você e pelo brilho do seu rosto vão saber que você é evangélico. Não, não é isso. É tipo assim, pelas suas práticas, pelas suas atitudes, pelas coisas que você fala, pela esperança que você prega, pela forma como você reage às notícias, pela forma como você reage aos grandes movimentos que nascem nas redes sociais, pela forma como você se posiciona. Pela palavra de Deus, as pessoas vão ver Jesus em você. Esse é o primeiro passo. É você assumir um cristianismo verdadeiro, transparente e real. Segunda parte é que eles vão te identificar, mas vai chegar um dia em que ser cristão não vai ser legal do jeito que a gente vê hoje, né? A gente vê hoje muitos cristãos amigos de movimentos ímpios. E tudo bem, cara, você tem que respeitar, se for possível se aproxima, prega o evangelho, mas vai chegar um dia que não vai dar mais para você ser politicamente correto e cool com todo mundo, porque eles vão te odiar pela mensagem que você carrega. Porque, cara, conforme a santidade aumenta, o pecado também aumenta. Então vai chegar um dia que você vai ter que olhar pro seu amigo LGBT e falar assim, cara, eu não disse isso até hoje. Até hoje eu quis ser um cristão maneiro, legal, queria postar aí foto na rede social com você, mas, mano, sendo teu amigo, eu vou ter que falar uma coisa, cara. O meu Jesus vai vir. Eu tô esperando isso há muito tempo, eu tenho que te falar, ele vai vir. E quando ele vir, ele vai pisar a cabeça dos pecadores não arrependidos, cara. E os imorais não vão entrar no reino do céu. Sabe o que você vai precisar falar para aquele cara que é mentiroso? Os mentirosos não entrarão no reino dos céus, cara. Você vai queimar no fogo eterno do inferno. O meu Messias vai vir fazer a colheita na terra e ele vai te jogar, cara. Quando ele colher, ele vai te jogar no enxofre, no fogo eterno, porque você não se arrependeu da sua mentira, cara. Da sua prostituição, da sua imoralidade. Ah, mas mano, peraí, cara, qualquer Deus leva a salvação, qualquer caminho leva a Deus, né? Aí quando você fala, não, só Jesus.
é o caminho, a verdade e a vida. Meu amigo, eu não vejo espaço para você nos grupos universitários maneiros, porque você vai ser alguém intolerante, que não aceita mais a verdade universal. Você quer ter uma verdade absoluta e só você é o dono da verdade. Quando você segue a verdade, que é Jesus, vai chegar um dia em que um mundo onde nada é absoluto, mas tudo é relativo, você se torna um alvo. Ou você nega Jesus, ou você numa roda de conversas fala, não, você tem razão, verdade, né? Jesus nem é tão importante assim. Ou você vai falar que Cristo é o Filho de Deus que morreu na cruz e não tem caminho para Deus se não for por Ele. E Ele merece ser amado. E todo aquele que quiser ser salvo precisa negar-se a si mesmo e carregar a sua cruz. Ou você prega o Evangelho, ou você nega Jesus e é negado diante do Pai por Jesus. Aí você escolhe. Mas quando Jesus fala que por minha causa vocês serão odiados, cara, não é pela causa dos agropecuários, não é pela causa dos metalúrgicos, não é pela causa dos artistas, não é pela causa dos sem terra, não é pela causa dos sei lá o que, cara. É por causa de Jesus. É um tempo onde o Espírito Santo vai estar movimentando a igreja e vai ser destacado no meio da geração do fim um povo que vive de forma santa, que prega uma mensagem santa e que serve um Deus santo. E nesse dia, você será odiado, perseguido e morto. Anotou aí? Para você depois não falar que Jesus não te avisou. Mas, meu amigo, em Atos, quando os apóstolos eles eram levados para serem interrogados, porque eles estavam pregando o evangelho, eles falavam, glória a Deus! Olha só que privilégio! Olha só que alegria! Quando você for perseguido, presta atenção, porque quando o Espírito descer, ele vai te capacitar nisso. Ele vai te capacitar nisso. Quando te perseguirem, quando você perder emprego, quando você ficar sem dinheiro, quando você... Tá? Perseguição não é alguém ficar atrás de você assim, não, tá? Quando você sofrer as reais consequências por causa do nome de Jesus, você vai falar igual os apóstolos. Você vai sentir alegria. Porque se nós vivermos de fato como Jesus quer que a gente viva, amando Ele, olhando para Ele, cara, desenvolvendo amor e paixão agora, naquele dia a gente vai declarar igual Pedro e João, levados pro Sinédrio. Vão se olhar e vão falar, você viu? Foi por causa do nome dele, cara, você viu? Nos ameaçaram por causa de Jesus, você viu? Vai haver alegria no nosso coração por perder as coisas por causa de Jesus. Você enxerga esse dia? Será que a sua mente está te boicotando? Será que você está ouvindo eu falar e está entrando aqui, saindo aqui? Porque às vezes a gente faz isso, sabia? Quando fala de bênção, desce aqui, ó. Ei, glória a Deus, aleluia. Aí a gente pula, a gente faz os 7 passos para ser abençoado. Mas quando fala de morte, perseguição, às vezes a nossa mente nos engana. Entra por aqui, sai por aqui, a gente não pratica o que a gente precisa fazer, que é cultivar amor e verdadeira paixão por Jesus. Fidelidade. Sabe o que nos salva? É fé. Fé em Jesus. E fé é fidelidade. Você está pronto para morrer por Jesus? Porque a gente tem que se preparar agora no princípio das dores para esses dias. E como eu disse, eu acredito que a gente já está no princípio das dores e o que acontece agora vai se intensificar muito mais. E você sabe, é porque você esquece. Você só ora por eles no dia do missionário. Você só ora por eles quando alguém posta no Instagram que é o dia da igreja perseguida. Hipócrita. Você é hipócrita. Porque quando você se ajoelha, você não ora pelo seu irmão que está sofrendo por causa do evangelho. História de pastores que vêm. Eu não consigo imaginar isso. Pastores que têm que olhar a esposa ser estrupada porque ele é um ministro do evangelho. Eu não consigo imaginar isso.
mas acontece. E a gente não ora por eles, a gente deixa essa realidade numa outra gaveta. Mas Jesus pregou e ele disse que por causa dele nós sofreríamos, cara. Pastores que têm os seus filhos mortos porque são ministros do Evangelho. Missionários que são presos em cadeias e ficam lá porque estavam pregando o Evangelho. Pessoas que, ao se converterem ao Evangelho, foram expulsos da casa pelos familiares porque estavam crendo em Jesus. E você só precisa lembrar de orar e ler a Bíblia. E você tem um tempo precioso para se preparar e clamar pelo Espírito Santo. Você tem um tempo precioso e continua sendo afetado por coisas básicas da vida. Porque o nosso amor por Jesus ainda não é maduro. Jesus avisou, cara, e no fim do princípio das dores, isso vai ser em escala global, cara. Não vai dar para escapar. No fim dos tempos, não vai dar para ser meio termo. Não vai dar para ser simpatizante de Jesus. Sabe o que é um simpatizante de Jesus? Ah, eu acho Jesus legal. Não, Jesus é maneiro, ele é um cara legal, que prega paz e amor. No fim dos tempos, ou você fala para alguém que você crê em Jesus e sofre as consequências disso, ou você nega Jesus e vive a breve regalia de não ser um cristão. Sabe o que é discipulado? Discipulado não é você ter alguém que se veste igual a você. Discipulado não é ter alguém que fala igual a você. Discipulado não é ter alguém que vai no mercado com você, vai no shopping com você e te segue pra onde você vai. Discipulado é você pegar alguém e falar assim: Alice, você vai morrer por causa de Jesus. Você vai perder tudo por causa de Jesus, porque Ele merece o seu amor, Ele merece a sua vida. Você tá pronta pra amar Jesus, se entregar pra Jesus até esse ponto? Vamos andar junto, vamos caminhar junto, vamos orar junto, vamos ler a Bíblia junto, até que você ame Jesus acima de todas as coisas. Isso é discipulado. O resto é floricultura, o resto é sonho de crente imaturo. Aí eu discipulo o João, ele vai comigo no mercado, no shopping, e ele me liga para contar que comprou um carro. É o meu discípulo. O João, ele é discipulado quando ele segue Jesus, ama Jesus, nega tudo por Jesus e está pronto para ser de fato alguém pobre aqui na terra, mas rico no reino dos céus. Discipulado é quando ele vive isso sozinho e começa a ajudar outras pessoas a viver isso também. Isso é discipulado. Eu tenho um esboço antigo aqui que o tema da mensagem é o discipulado radical antes da grande tribulação. É o jeito que a igreja tem que viver. Antes da grande tribulação, a gente precisa se entregar a esse discipulado. Começar negando os nossos prazeres, começar negando os nossos amores, começar negando as coisas que a gente ama agora, por amor a Jesus. E sabe qual tem que ser as nossas pautas de oração? Jesus, eu preciso te amar mais. Jesus, eu quero te amar mais. Jesus, você se entregou por mim, mas eu não sei se eu estou pronto para me entregar por você. Eu quero me entregar por você também. Porque você, meu amigo, se não está pronto para se entregar por Jesus, você escolheu a religião errada, porque Ele se entregou por você. Se você não está pronto para morrer por Jesus, você escolheu a religião errada, porque Jesus morreu por você. E quem é você? Cara, eu já ouvi muito de alguns irmãos na fé. Quando eu vou falar de fim dos tempos com eles, eu já ouvi assim, eu não estou exagerando. Deus sabe que eu não estou exagerando. A pessoa falou assim, eu não tô indo na igreja para sofrer. Eu já ouvi isso, de evangelista. Não é um irmão que começou agora e em algum momento vai descobrir a verdade. É homem que está lá exercendo o papel de edificar a igreja, ele está pregando a mensagem, ele é um evangelista, já foi estudado, aprovado por outro homem de Deus e está lá agora. E ele falou assim, eu não vou na igreja para sofrer. Ou seja, Jesus morreu na cruz por ele, sendo Deus. Levou tapa na cara, chicote nas costas, pregos nas mãos, 6 horas agonizando, coroa de espinho na cabeça, morrendo pelos pecados dele.
Os apóstolos morreram por causa de Jesus. Os profetas morreram por causa de Jesus. Mas ele, o bonito, vai na igreja, não é para sofrer, não. Não é para sofrer, não. Agora eu vou ler de novo. Serão entregues, perseguidos, condenados à morte, odiados por todas as nações, por minha causa. Jesus garantiu uma coisa para você: você vai ser odiado, perseguido por causa dele. Só que calma, irmão. Calma, irmão. Se você se dedicar ao processo de discipulado real bíblico, o Espírito Santo vai te capacitar a amá-lo no meio da adversidade. E Estevão, quando morreu, Estevão não ficou chateado. Estevão não ficou, ai, tá doendo, ai, para, não, peraí, deixa eu me explicar. Estevão morreu apedrejado. Imagina o que é morrer apedrejado aí um pouquinho. Imagina o que é morrer apedrejado um pouquinho aí. Imagina. Pensa numa pessoa que antes da graça você não gostava, que agora você perdoou, agora você dá água de comer para essa pessoa que é seu inimigo, você ama o seu inimigo, amém? Mas pensa numa pessoa que antigamente você queria esganar. Pensa como é matar uma pessoa na pedrada. Estevão morreu apedrejado. Ele conseguiu olhar para o céu, ver céus abertos e pedir perdão, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Sabe qual é o nível de perseguição da igreja no fim dos tempos? É alguém tá te matando e você falar assim: Senhor, perdoa essa pessoa, porque ela não sabe o que ela tá fazendo. Não, você não vai ficar com raiva da pessoa. Quando alguém te perseguir, quando, sei lá, o seu chefe te mandar embora, olha, aqui nessa empresa não tem espaço mais para você, porque os cristãos estão pregando uma coisa aí que o mundo inteiro não concorda. Olha, sua conta está sendo bloqueada, você não vai ficar com raiva, você fala: Senhor, perdoa ele, porque ele não sabe o que ele está fazendo. Convence ele do pecado dele para que ele seja salvo, porque ele não sabe o que ele está fazendo. Quando alguém falar assim: por causa de Jesus eu vou te matar, você vai falar: Senhor, perdoa essa pessoa. Hã? Porque Deus não vai abandonar a igreja no fim dos tempos. Deus não está largando a igreja num tempo da história difícil de se viver. Deus, ele vai estar com a igreja. O Espírito de Deus vai ser derramado e nós seremos revestidos pelo Espírito Santo de Deus. E cara, o cristão que você sempre sonhou em ser, o Espírito vai te fazer ser esse cristão. Sabe, você quer orar 10 horas por dia e fogo descer dos céus? Cara, o Espírito de Deus vai te fazer ser esse cara. Você quer ler a Bíblia com paixão, pregar e 3.000 pessoas se converter? Cara, o Espírito de Deus vai te fazer se tornar essa pessoa. Cara, eu quero amar mais, eu quero ser mais apaixonado, eu quero ser louco por Jesus. O Espírito de Deus vai te transformar nessa pessoa. Sabe o que ele pede pra você? Persevera, persevera, me espera, me espera, me espera, me espera, não desiste, me espera. Seja fiel a mim. Continua orando, continua lendo a Bíblia, continua perseverando. Jesus vai falar, naquele tempo, versículo 10, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Irmãos, escândalo não é eu pintar o cabelo de rosa e você falar: ai, o pastor me escandalizou porque eu pintei o cabelo de rosa. Isso não é escândalo. Escândalo, né? Sabe o que é escândalo? Aí se comparar mais ao escândalo. Você já ouviu falar de uma pessoa que vai com a saia curta na igreja e passa no meio do corredor de propósito para todo mundo ver? Eu já vi isso acontecer. Aí a pessoa fala: nossa, tá escandalizando. Isso é escândalo. Isso é escândalo. Sabe por quê? Escândalo é tirar alguém. Escândalo é fazer alguém pecar. Então muitas pessoas serão escandalizadas. Sabe o que significa? Vai ter uma mensagem dizendo: isso não é pecado não. Pode fazer. Se relacionar com alguém do mesmo sexo não é pecado não. Deus nunca
proibiria isso? Vai fazer. Isso é escândalo. É você tirar alguém da verdade, é você tirar alguém da fé. Escândalo não é eu fazer uma tatuagem porque você não gosta, você ficou escandalizado. Não, o escândalo é eu dizer pra você, pode adulterar. E aí você começa a adulterar. Isso é escândalo, eu te tirei da verdade. E o escândalo do fim dos tempos também é um escândalo com Deus. Tipo, quem é esse Deus que me permite sofrer? Quem é esse Deus que me permite passar por essas coisas? E a pessoa abandona Deus. Isso vai acontecer muito no fim dos tempos, cara. Escândalo é tirar a pessoa da verdade. Escândalo é tirar alguém do caminho. E muitas pessoas serão arrancadas do caminho. Primeiro, por causa de falsos ensinos, falsa pregação e também por uma imagem distorcida de Deus e de quem Ele é. É tipo casar com uma pessoa e você falar assim, não sabia que você era assim. Não, vamos acabar com esse casamento, eu não sabia que você era desse jeito. Muitas pessoas vão querer terminar o seu casamento com Deus quando descobrir que Deus não é porque você está na igreja que Ele vai te livrar das dores e das aflições. Tem muita pessoa que para ela não vai ser suficiente ter Deus nas aflições. Tem pessoa, e toma cuidado para não ser ela, tem pessoa que não vai ser suficiente para ela ter Deus com ela nas tribulações. Só o fato de estar em tribulação, esse não é o Deus que eu servia. Não era esse Deus que eu esperava. Não era esse Deus que eu queria. Vai ter muito escândalo. Que mais? Muita traição e ódio no coração. O ódio vai crescer entre os homens. Numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Tá? Falso profeta. Falsa profecia pode ser tanto no meio evangélico quanto fora. Mas vai existir um número falso de ensino, um número falso de palavras sobre o que é o sentido da vida e como viver, que são contrários à palavra de Deus. Tanto no meio evangélico quanto fora. Vai haver globalmente um falso ensino de como se viver. É por isso que é importante a gente agora aprender como viver. É por isso que é importante agora a gente aprender o que fazer. Você está crendo no que eu estou falando? Você está crendo no que Jesus ensinou? É muito importante a gente começar agora a aprender a verdade de Deus e como viver nela, porque no fim dos tempos, no princípio das dores, muito falso ensino será difundido. Ensinos que deixarão as pessoas confusas sobre a verdade de Deus e sobre o plano de Deus. Por causa do aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Então o pecado cresce, o amor a Deus cai. Muitas pessoas vão amar mais os pecados do que ao Senhor. Muitas pessoas vão amar mais as paixões dessa era do que a Jesus. Por isso que é muito importante se lembrar do primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Deus exige algo de nós, o amor. Me ame acima de todas as coisas. Porque no fim dos tempos, conforme o pecado cresce, a paixão carnal cresce, o amor diminui. O amor ao Senhor diminui. Você está pronto para amar Jesus até o fim? Vamos lá, eu estou pregando o evangelho para você. Vamos lá, o Espírito está te ensinando a palavra dele e ele está fazendo uma pergunta. Você está pronto para amar o Senhor até o fim? Às vezes o nosso amor já no presente é deficiente, mas precisamos orar e nos entregar ao Senhor e ter um amor maduro e amar o Senhor Jesus até o fim. Amar o Senhor acima de todas as coisas. O primeiro amor em primeiro lugar de novo é amar Jesus mais do que o fitness, é amar Jesus mais do que a mensagem em si, é amar Jesus mais do que tudo, mais do que qualquer outra paixão, é amar Jesus acima de todas e qualquer coisa que a gente conhece. Você está pronto para amar Jesus desse jeito? Vamos lá. Se essa mensagem pudesse te fazer uma pergunta e uma exigência agora,
Você está pronto para amar Jesus acima de tudo? Acima da sua esposa, acima do seu cônjuge, acima do seu filho, acima do seu emprego, acima do seu dinheiro, acima do seu bem-estar. Isso é muito profundo, cara. Amar Jesus de verdade. Amar aquele que nos amou. Amar aquele que nos salvou. Amar aquele que é merecedor de todo o nosso coração. Sabe um bom louvor para você cantar durante a semana em espírito? Te amar como você me ama. É tudo o que eu preciso. Amar você como você me ama. Contemplação, glória e amor. São 3 coisas que Jesus quer de nós. Você está pronto para se tornar um com Ele? Você está pronto para contemplar a glória dele? Você está pronto para amar Ele? Amar e perseverar até o fim deve ser o nosso objetivo de vida. Eu quero te fazer um convite hoje. No começo das coisas, a gente abre mão de muitas coisas. No começo de uma história, sabe? A gente abre mão de muitas coisas. Só que ao decorrer dessa história, a gente começa a conquistar outras. A pergunta é, você está disposto a abrir mão de novo? Você abriu mão de muita coisa para estar aqui agora. Você está disposto a continuar abrindo mão para permanecer no Senhor Jesus? Porque a gente recebe um convite, vem e me segue. Vem e vive a vida que eu tenho para você. E a gente vende tudo e segue Ele. Mas no meio da jornada, a gente vai comprando algumas coisinhas e vai amando essas coisas. E aí a pergunta de Jesus é a mesma. Você ainda está pronto para largar tudo por mim? Talvez quando você ouviu há 3 anos atrás, me ame e persevere até o fim, você falou, eu vou! E aí você deixou tudo para trás, cara. Ideologia, visões de mundo, lugares, pessoas, e falou, eu vou. Mas aí no meio do caminho você achou novas pessoas, novas ideologias e novas visões de mundo. E Jesus ainda tá com você falando assim, abre mão, larga tudo por mim, me ame até o fim, persevera até o fim. Eu vou fazer um convite para você hoje. Renova o seu voto com Jesus hoje. Renova o seu voto. Num casamento isso é muito comum, sabe? Renovar votos, renovar declarações de amor. Porque todo relacionamento precisa de manutenção. Todo relacionamento, as pessoas precisam se olhar e falar assim, olha, a minha promessa de amor no começo talvez chegou até aqui se arrastando porque eu sou pecador, mas agora eu quero renovar. Eu não vou mudar, eu vou ser o mesmo. Eu vou melhorar. E cara, é necessário diante de Deus falar, Senhor, eu renovo. Eu sou o mesmo, meu coração é o mesmo, eu ainda te amo, eu ainda te quero mais do que tudo, e eu ainda abro mão de tudo, eu ainda quero ser alguém que é um peregrino, que não tem nada, que só tem você, eu ainda quero ser o seu amigo, eu ainda quero estar no deserto, eu ainda quero você. Toda vez que a gente ouve a palavra é um convite para dizer sim para Jesus. Toda vez que a gente ouve a palavra de Deus é um convite para falar, eu te quero de novo. Você já parou para pensar nisso? Toda vez que você ouve a mensagem de Deus, é uma nova chance de você falar, eu te amo, eu aceito, eu te quero. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Jesus coloca, aquele que perseverará até o fim, este será salvo. Quem é que é salvo? É aquele que tem fé até o fim. É aquele que ama até o fim. É aquele que se entrega até o fim. Não importa como você começou. Não importa como você começou. Não importa se você começou amando.
Não importa se você começou queimando. Não importa se você começou vendendo tudo. Não importa. O que importa é se você continua vendendo tudo. O que importa é se você continua amando. O que importa é se você continua se entregando, desejando, esperando, se apaixonando, contemplando. E o evangelho do reino será pregado em todo mundo e então virá o fim. Jesus disse, toma cuidado porque vai ter falso ensino sendo pregado, mas sabe o que vai ter também? A pregação do evangelho. Vai ter muito falso profeta, mas sabe o que vai ter muito também? Muito mensageiro de Deus. Às vezes a gente se torna bons comentaristas. Olha só o pecado crescer. Olha só a iniquidade crescendo. Como pode? Olha só. Mas você já parou para pensar que Deus tem uma resposta? Lembra da última pregação? No meio de uma geração que mata profeta, ele manda os profetas. No meio de uma geração onde falso ensino é pregado, ele envia os seus mensageiros com a mensagem da verdade. A pergunta é, você está se preparando na palavra profética? Você está crendo no que você está ouvindo? Você está pronto para pregar? Você está pronto para olhar na cara do anticristo e falar assim, o seu tempo é contado, o meu rei está voltando e ele vai se assentar sobre o trono e você vai ser tirado do trono, você vai ser julgado, se arrependa. Aí você vai olhar, né, não para o anticristo, mas você vai olhar para um líder ímpio e vai falar, se arrependa. Você vai olhar para o governo do anticristo e vai falar, o filho está vindo, o filho está voltando. Você vai pregar para o ímpio a mensagem do evangelho. Porque no meio da pregação de uma falsa cosmovisão, você vai vir com a cosmovisão bíblica. Você está entendendo o que eu estou falando? Você está pronto para viver isso? Num cenário de ensinos diabólicos, eu acho que a gente precisa falar para você entender o que é falsa profecia e falso ensino. Num lugar de ensino de espíritos enganadores, você vai ter o Espírito Santo de Deus. Então não tema. O que Jesus falou? Não tenham medo. Por quê? O pecado vai crescer, o falso ensino também. Mas, cara, a igreja vai estar se movendo de um jeito. A santidade vai estar num nível. A pregação do evangelho vai estar num nível. O amor ao Senhor Jesus vai estar num nível. E o que a gente viu hoje, sabe? Pessoas se arrependendo, pessoas querendo amar Jesus e cura e o Espírito. O que a gente viu hoje, que é uma gotinha que nem molha direito, a gente vai ver uma chuva do Espírito. Fazendo a igreja viver isso de forma completa. Completa. No fim dos tempos. Essa é a forma de viver hoje, esperando a volta de Jesus. Orando, vigiando, amando Jesus acima de todas as coisas, não tendo medo, mas confiando, aguardando com esperança, negando a mentira, o pecado, abraçando a verdade, pregando a verdade e se preparando para, por causa dele, sofrer, morrer e ser perseguido. Jesus, eu oro, eu te peço, Deus, que o que a gente está fazendo aqui seja prático, efetivo e funcional. Eu oro, Deus, para que essa reunião hoje de domingo seja, Pai, proveitosa para nós, que a pregação do Evangelho alcance o seu objetivo. Eu oro para que o seu Espírito Santo nos convença desse estilo de vida. Eu oro para que o Senhor coloque na nossa frente tudo que a gente precisa abrir mão para viver isso. Nós queremos vender, dar, doar, abrir mão, largar tudo o que nos afasta de você e de uma vida radical. Senhor, nos tira do discipulado raso, nos tira do discipulado fofinho e nos leva para o discipulado bíblico e radical, Senhor. Por favor, Senhor. Nos tira do discipulado fantasioso e nos leva para o discipulado escatológico, Senhor. No nome de Jesus, nos tira do estilo de vida embriagado pelas paixões desse mundo e nos leva para o estilo de vida sóbrio, que vigia, ora e espera pelo Senhor, Pai. Tira a embriaguez do meio do seu povo, Pai.
Nos traz a sobriedade, Senhor. Nos leva à sobriedade, Senhor Jesus. Nos faz pessoas sóbrias que te espera, Senhor. Eu faço, eu quero, amém, amém. Quero vestir as roupas da santidade e